queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós queremos aqui comentar sobre o grande reboliço, o estrondo que causou no mundo inteiro essa declaração chamada Fiducia Supplicans, conforme nós comentamos na semana passada, na qual Francisco assina ali, junto com o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, um documento autorizando os padres a fazerem bênçãos de casais homossexuais. Então, realmente, isso é uma coisa gravíssima, que deu uma repercussão muito violenta nesse fim de ano, em todas as partes do mundo. Mesmo o pessoal de linha carismática, que são muito mais liberais em todos esses aspectos, como eles ainda guardam uma certa noção da moral, eles estão ali achando ruim. E vários fizeram declarações muito fortes contra Francisco. Então quer dizer que forma-se ali um ambiente de desconforto muito grande no mundo católico. Porque de um lado, você tem uma pessoa que se apresenta como Papa, que nós devemos, pela fé católica, dizer que é infalível e a quem nós devemos obediência. E de outro lado, você tem a realidade dos fatos, que mostram que a Igreja não caminha mais no mesmo trilho que a Igreja Católica caminhou em todos os tempos. Então as pessoas ficam preocupadas, confusas, e começa a surgir a noção de sedevacantismo. E justamente por causa disso, vem uma oposição. Na medida em que as pessoas acham que sedevacantismo é um cisma, que é uma heresia, que é um absurdo, que é um atentado contra o Papa. Mas é justamente o contrário. Sedevacantismo, para quem não sabe, não passa de uma conclusão. É uma constatação, ou seja, é você dizer, olha, nós estamos constatando que esse indivíduo não é Papa, mas é somente um impostor que está ali ocupando o lugar que seria de um Papa. Então, quando nós dizemos que a sede está vacante, nós queremos simplesmente dizer que o cargo verdadeiro de um Papa não é hoje ocupado por ninguém, nem por Francisco, nem por qualquer outra pessoa. E, no entanto, nós sabemos que o Vaticano, que seria a residência de um Papa, e o lugar onde normalmente os Papas deveriam exercer o seu munus, o seu apostolado, como sucessores de Pedro, está ali agora ocupado por um homem que não representa a Igreja Católica, na medida em que ele não professa a fé católica. E nem sequer a moral da Igreja ele é capaz de manter. Então, é aqui que nós devemos situar o debate. O sedevacantismo é um erro? Sedevacantismo é uma doutrina falsa? Sedevacantismo é uma heresia? É um cisma? De forma alguma. Sedevacantismo é uma conclusão obrigatória para todos os católicos que têm a fé verdadeira, ou seja, que acreditam em todos os concílios, inclusive no Concílio do Vaticano I. Porque o Concílio do Vaticano I deixou bem claro que nós não podemos, de forma alguma, dizer que o Papa erra aqui ou erra ali, que a gente não pode saber se ele está dizendo a verdade ou não. Para isso que fizeram um concílio. Então, agora vem Athanásio Schneider, que se apresenta aí como bispo dessa estrutura atual. E ele faz essa declaração, apoiado sobretudo pelo Centro Dom Bosco, mas também por outros grupos conservadores e que se dizem tradicionalistas. E ele faz uma declaração dizendo que a Igreja não pode garantir que um Papa seja sempre infalível. Então quer dizer que aqui nós devemos denunciar a heresia de Athanásio Schneider. Então aqui sim existe heresia, aqui sim existe erro, e aqui sim existe uma vontade ruim contra o catolicismo, porque essas pessoas sabem da verdade, e isso que é pior, eles ensinam o erro e mantêm as pessoas no erro. Então realmente
Eu achei um absurdo esse vídeo que enviaram para mim. E, inclusive, antes do pronunciamento desse bispo, vem ali um indivíduo que representa o Centro Dom Bosco e diz que o sedevacantismo é um erro pernicioso e que está levando muitas almas para o inferno. Então você imagina o nível da ignorância, o nível do obscurantismo dessas pessoas que se apresentam como pessoas estudadas, pessoas que têm universidade, que têm um nível mais alto, pessoas que publicam livros. E eles vêm jogar a pessoa no inferno porque ela está questionando que aquele sujeito que diz heresias claras e evidentes não poderia, de fato, ser um papa da Igreja Católica na situação normal. Então quer dizer que isso leva a pessoa para o inferno? Então se a gente pensar uma coisa, a gente questiona alguma coisa, de acordo com aquilo que a gente aprende em qualquer catecismo, então isso é suficiente para nós estar num estado grave de cisma, de desobediência e já estarmos ali a caminho do inferno? Quer dizer que mesmo que fosse realmente um erro, uma heresia pensar assim, isso não seria o caso da pessoa ir para o inferno. Porque nós vemos que a confusão existe. E quando eu vejo que a pessoa está no erro, ou que a pessoa professa doutrinas erradas, eu não digo que a pessoa vai para o inferno. Eu digo que a pessoa precisa se converter. Precisa entender a verdadeira doutrina revelada por Deus. Mas se ela depois vai para o inferno, isso aí é uma coisa muito mais grave. Porque isso depende da obstinação dessa pessoa até o último instante da sua vida nos erros que a igreja condenou claramente. Então é outra história. Agora, Monsenhor Athanásio Schneider, que é uma pessoa que tem muitos méritos, que é um bispo considerado piedoso, que valoriza a missa tradicional, que deu vários pronunciamentos em favor da Eucaristia sendo recebida diretamente na boca e que fez muitas coisas boas pela igreja, ele hoje lidera toda essa massa de gente perdida que não quer de forma alguma acolher a verdade, ou seja, que Francisco não é um papa católico de forma alguma, e na medida em que ele lidera essa gente, ele está deturpando a doutrina da igreja para justificar coisas injustificáveis. Porque esse documento aí de Francisco foi a última prova que faltava para as pessoas terem a certeza que não precisa de declaração superior, não precisa de nada. Precisa simplesmente de uma constatação que qualquer fiel batizado pode fazer. Que esse homem não é papa, nunca foi papa e nunca será papa. É simples. E a partir dessa conclusão, nós temos que trabalhar para que a Igreja Católica possa ser restaurada. Então, que o sedevacantismo não é a solução para o problema, nós estamos plenamente de acordo. Mas é conclusão necessária para sair do problema. Primeiro você conclui que ele não é papa. Agora vamos ver como que nós vamos organizar. Então, isso é necessário. No entanto, aqui está a frase de Athanásio Schneider que diz: a igreja não pode garantir que o Papa não erre nos seus ensinamentos quando ele não ensina ex cathedra. Então veja só a frase que é carregada da falsa doutrina galicana, que também está impregnada em outras heresias, como por exemplo o febronianismo. Então veja como nós lemos essa frase condenada pela Igreja Católica. A infalibilidade é aplicada apenas nas decisões solenes, em matéria de fé e de moral, e dirigidas por ele mesmo a toda a Igreja. Essa frase, que eu acabei de ler, é condenada pela Igreja Católica. Isso qualquer um pode encontrar, essa frase aí, no Denzinger ou em outros documentos da Igreja que mostram quais são as condenações contra Febrônio. Então, Athanásio Schneider, ele acaba de cair nessa condenação. Portanto, ele tem que se retratar porque, a partir desse momento, ele não pode ser considerado mais católico. Porque ele está afirmando uma coisa que a igreja condenou. E isso é afirmado por muitos pseudo-tradicionalistas, pseudo-conservadores, ou seja, pessoas que são mal formadas
e que acreditam que a expressão ex-cátedra, que está presente na Constituição Pastor Aeternos do Concílio Vaticano I, significa um pronunciamento solene. E isso é falso. Isso é completamente falso. Quando um Papa faz um pronunciamento solene, ele usa essa expressão para dizer, ó, estou lembrando que eu estou na cátedra. Quer dizer que eu estou aqui falando da cátedra de Pedro. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Então quando ele usa essa expressão, ele usa em pronunciamentos solenes. Mas isso não significa que quando ele não está num pronunciamento solene, está fazendo simplesmente um magistério ordinário, ele não esteja na cátedra de Pedro. Isso é absurdo. A igreja sempre ensinou que o Papa está sempre na cátedra de Pedro, na medida em que ele se pronuncia como Papa. Basta que ele se apresente publicamente, eu sou o Papa e eu estou dizendo isso. Pronto, ele está na cátedra de Pedro. E isso é evidente. Porque se não fosse assim, não teria sentido fazer um dogma da infalibilidade. Porque você vai dizer que ele é infalível, mas depois você vai ter que explicar quando. Não, hoje é, amanhã não é mais. Não, nesse momento ele foi infalível. Agora, então quer dizer que nós vamos precisar de um sistema complexo de sábios que vão dizer em cada canto do mundo quando que ele foi infalível e quando é que ele não foi infalível. Então essa religião, ela é muito pior do que uma religião protestante. Porque uma religião protestante, pelo menos você sabe que ninguém ali é infalível. Ó, nós estamos tentando interpretar a Bíblia. Então a pessoa já sabe, ó, não é certeza que está certo. Agora, se você vem para as religiões ou para os sínodos dos orientais, que se dizem ortodoxos, você vai encontrar muito mais seriedade entre eles, por mais que eles sejam cismáticos, do que entre essa gente que se diz tradicionalista. Porque pelo menos eles sabem, ó, nós não estamos aqui fazendo nada de infalível, simplesmente nós nos apegamos aos concílios que foram decretados pela igreja e aquilo ali é definitivo, a gente trabalha em cima disso, temos a nossa liturgia, temos a nossa doutrina e pronto, acabou. Não muda nada. Pelo menos isso aqui é uma coisa sólida. E a gente dá razão para as pessoas que estão procurando essas igrejas. Agora, se você imagina que o catolicismo é isso que eles estão apresentando, ou seja, uma religião que você tem um papa que pode dar bênçãos para casais de homossexuais, dizendo que são casais, sendo que não são. E favorecendo toda forma de vício, toda forma de erro, toda forma de heresia e todas as piores religiões, então para que serve o Papa? Para governar o Vaticano? Então coloca um prefeito para governar o Vaticano, uma pessoa política, e resolve muito mais. Quer dizer, não é assim. A religião católica não é isso. E isso você pode provar pelos documentos da igreja. Coisa que eles não fazem. Onde está o documento da igreja, senhor bispo Atanásio Schneider, que diz que a igreja não pode garantir que o Papa erra ou não erra nos seus pronunciamentos? Onde está esse documento da igreja? Quero que ele cite. Porque ele diz, a igreja não pode garantir se o Papa está acertando. Mas quem que é a igreja? Não é o Papa que representa a igreja? Não é ele que vai dizer, aqui está certo, aqui está errado? Então quer dizer que existe uma igreja paralela, ao lado do Papa, que julga o Papa. Fala, ó, hoje você acertou, hein? Ó, amanhã, opa, isso aqui está errado. Esse documento que você fez, você não podia ter feito, hein? Porque isso aí está errado. Quer dizer que então existe uma igreja paralela. Percebe? E é isso que o Centro Dom Bosco está promovendo. O Centro Dom Bosco se apresenta como católico, como outros grupos tradicionalistas do Brasil, mesmo esses que vêm de TFP e companhia, eles têm coisas boas, sem dúvida, mas eles estão promovendo doutrinas falsas. E eles estão apoiando uma religião falsa, que é essa religião do Vaticano II. E diz ainda que, mesmo que um Papa ensine o erro, claramente ele não perde o papado. Isso diz Atanásio Schneider. Sendo que também é falso. Por quê? Porque se fosse o caso dele ensinar o erro, porque no passado, antes do Vaticano I, a gente imaginava que um Papa um dia poderia ensinar o erro. Então a gente dizia, ó, se um dia um Papa chegar ensinando o erro, perde o papado na hora. Não tem conversa. Acaba com aquilo. Mas é claro que depois a igreja viu que isso não tinha sentido e que Deus assiste o Papa para ele não ensinar o erro. E é claro que um verdadeiro Papa não ensina o erro e não perde o papado. Agora,
um falso papa, ele não só ensina o erro, mas ele nem sequer perde o papado, porque ele nem sequer chega no papado. Ele simplesmente se apresenta como papa, ou simplesmente ele veste batina branca dizendo que é papa. Mas não é porque a pessoa veste batina branca ou mora no Vaticano que ele é necessariamente um papa. A gente explica isso também. Para que ele possa aceder ao trono pontifical, ou seja, para que ele possa se tornar sucessor de Pedro, ele precisa ter 4 coisas. Precisa ser homem, precisa ser eleito, precisa ser sagrado bispo validamente, e ele precisa necessariamente ter a fé católica. Isso é condição. Se ele não tem a fé católica, mesmo que ele seja eleito, ele não é papa. Então, é nesse sentido que nós devemos perceber o problema, porque as pessoas estão confusas e nós precisamos mostrar que se nós não seguimos os princípios e a doutrina católica verdadeira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos sendo enganados e aos poucos as pessoas vão sendo seduzidas pelo erro. Vão acostumando com o erro e essa religião que já começou com o erro desde o Vaticano II, ela vai cada vez pior e as pessoas vão apoiando uma falsa religião pensando que são católicos. Então é por isso que é preciso nós estudarmos essas coisas. Porque eu mesmo tive que estudar tudo isso, não entendia essas doutrinas e achava que Francisco era papa. Mas já há 3 anos atrás que eu cheguei à conclusão do Sétimo Vacantismo, ou seja, conclusão com certeza absoluta, não é uma imaginação, nem algo que está talvez pairando na nossa cabeça. Não, é uma certeza absoluta pela própria doutrina da igreja que esse indivíduo não é papa. Ele não é verdadeiro sucessor de Pedro. Ele é simplesmente um presidente da estrutura maçônica do Vaticano. Nada mais do que isso. E aqui eu faço questão de citar algumas coisas importantes, algumas frases de pessoas que são muito embasadas para mostrar para as pessoas que estão perdidas nesse caminho como nós podemos chegar ao entendimento de que a Igreja Católica hoje não tem um Papa verdadeiro. Então veja o que diz Monsenhor de Ségur nesse livro Le Bon Combat. Ele diz a respeito da plena obediência à Santa Sé, condição primeira para uma fé pura e perfeita. Então esse capítulo se chama da plena obediência à Santa Sé, que é a condição primeira para a pessoa ter uma fé pura e perfeita. Enquanto que esse pessoal está proclamando que nós temos que desobedecer Francisco. Não. Nós temos que constatar que ele não é Papa. Por isso que a gente não obedece. Mas, do contrário, se a gente faz isso e desobedece um Papa, nós estamos em cisma. Estamos em pecado. Não tem como se salvar uma pessoa que está em cisma e está em pecado. Então, veja aqui, ó. Fé pura e perfeita nós vamos ter quando temos plena obediência à Santa Sé. E diz aqui Monsenhor de Ségur: a vida cristã repousa sobre a fé como sua base. A fé, por sua vez, repousa sobre o ensinamento da Santa Sé de Roma e a sua obediência plena e total a seu ensinamento infalível. Tá vendo? Então, a Sé de Roma nos dá um ensinamento infalível e por isso nós temos sempre obediência ao Papa. Do ponto de vista da autoridade e do ensinamento, o Papa e a Igreja são uma só coisa. Tá vendo? Do ponto de vista da autoridade e do ensinamento, o Papa e a Igreja são uma só coisa. Não é como o Monsenhor Athanásio Schneider diz, a Igreja não pode garantir se o Papa está errando, se o Papa está acertando. Não, não. Ele e a Igreja são uma só coisa. Como é que a Igreja não vai garantir se ele está acertando? Não, então, meu amigo, você está separando a Igreja do Papa? Não tem como separar. Ele, o Papa e a Igreja são uma só coisa, como dizia São Francisco de Sales. O ensinamento da Igreja e o ensinamento do Papa não são 2 magistérios, mas é um só magistério. Tá vendo? Então é aqui que a gente tem que perceber que não tem como separar a Igreja do Papa. Athanásio Schneider está em heresia. Então é por isso que é importante citar aqui também essa bula de Paulo IV, que se chama Cum Ex Apostolatus Officio, que foi um documento
escrito por esse Papa no século XVI para nos prevenir dessa catástrofe. Porque lá naquela ocasião, o protestantismo já estava tomando conta do mundo. Então, esse Papa, Paulo IV, ele tem uma resposta eficaz contra esse argumento de Athanasius Schneider, que ensina que um Papa, mesmo errando, não perde o papado. Por quê? Porque Paulo IV vai mostrar que nem sequer esse herético pode se tornar Papa. E por essa bula que ele escreveu, ele mostra que esses indivíduos que estão aí se apresentando como bispos, como cardeais ou mesmo como papas, eles não passam de personagens com jurisdição secular. Ou seja, eles têm poder sobre as coisas do mundo, mas não têm poder sobre as coisas espirituais, porque eles não têm vínculo com Deus. O vínculo com Deus é que dá autoridade para um papa, ou para um bispo, ou para mesmo um padre que chegue a celebrar uma missa e a ensinar uma doutrina dizendo, olha, é assim que a igreja ensina. Só tem autoridade aquele que tem vínculo com Deus. E é óbvio que uma pessoa que rompeu com a igreja católica não tem mais vínculo com Deus, porque nós sabemos que não é possível uma pessoa separada da igreja católica estar agradando a Deus. É impossível. Então veja o que diz a Constituição de Paulo IV. Se em algum tempo aconteça, que ele já sabia que a coisa estava difícil. Então ele diz, se algum tempo aconteça que um bispo, inclusive em função de arcebispo, ou de patriarca, ou primaz, ou um cardeal, inclusive na função de legado, ou eleito pontífice romano, que antes da sua promoção ao cardinalato, por que tem que ser antes? Porque depois que ele já é cardeal, ou depois que ele já é eleito papa, então é outra história. Mas ele diz, ó, antes da sua promoção ao cardinalato ou assunção ao pontificado, houvesse se desviado da fé católica, ou houvesse caído em heresia, ou incorrido em cisma, ou houvesse suscitado ou cometido a promoção ou a elevação dessa pessoa, mesmo se esta eleição houver ocorrido com acordo unânime de todos os cardeais, será nula, inválida e sem nenhum efeito. Então aqui é um argumento fortíssimo contra todos esses que dizem que Francisco é eleito Papa, então ele é Papa e pronto, acabou. Isso é falso. Isso pode acontecer para uma instituição secular, igual nós estamos dizendo. Um poder secular, quem está ali faz o que quer. E domina através da força, da polícia e pronto. Aí depois nós vamos saber se ele é válido e legítimo diante de Deus ou não. Mas quando se trata do poder religioso, ele só pode ser válido e legítimo quando ele tem a fé. Porque, como diz aqui o Papa Paulo IV, se ele já se desviou da fé, antes mesmo de ser cardeal, ou depois de cardeal, antes mesmo de ser eleito Papa, não é depois de Papa que ele vai se desviar da fé. Ele já é impedido de ser Papa. Aí que está o problema. Ele já não pode, pela lei da igreja, ser eleito Papa, mesmo que todos os cardeais estejam unânimes para votar nele. Esse homem não será Papa. Então, se a gente entendeu isso, nós agora temos que partir em guerra contra a verdadeira heresia, porque a verdadeira heresia não é o sétimo vacantismo. A verdadeira heresia chama-se galicanismo. E essas pessoas, todos estão suscitando essa heresia, que foi condenado pelo Vaticano I, através do seu raciocínio falso, dizendo que é possível desobedecer um Papa, dizendo que um Papa pode errar em matéria de fé e de moral, e dizendo que a igreja não depende de um Papa, simplesmente, mas depende de cada uma das pessoas que vão ali entender a doutrina e ver como é que é para fazer, na medida em que cada um vai ter o seu raciocínio. Isso é puro protestantismo. Então, na verdade, o galicanismo não passa de um sistema de um protestantismo disfarçado. E é isso que eles estão fazendo ali, promovendo Athanasius Schneider, Centro Dom Bosco e todas essas pessoas. E veja o que diz esse livro, que foi escrito contra o sistema galicano,
pelo cônego Poitiers, que faz uma profissão de fé católica para que as pessoas saiam da mentalidade do gallicanismo. E um dos artigos dessa profissão de fé católica diz exatamente o seguinte: creio, portanto, que para o bem da unidade, o soberano pontífice, sucessor de São Pedro, é pessoalmente infalível, considerado como cabeça da igreja, pastor das ovelhas e dos cordeiros, pois está sentado na cátedra de Pedro. Tá vendo? Ele não faz um dia um pronunciamento simples fora da cátedra de Pedro. E depois, no outro dia, ele vai se sentar na cátedra de Pedro para fazer um pronunciamento solene. Não existe isso. Mas o pontífice, pastor das ovelhas do cordeiro, é cabeça da igreja, sentado na cátedra de Pedro, instalado na cátedra da verdade. E, portanto, ele nunca pode ensinar o erro publicamente, nem impor aos fiéis a obrigação de subscrevê-lo e fazer dele o objeto da sua fé, como acontece no caso com Bergoglio. Então, se a pessoa quer entender o catolicismo, se a pessoa tem boa vontade e a pessoa estuda e reza em cima de todos esses elementos, não é difícil a pessoa chegar à conclusão clara e evidente que hoje nós não temos um papa. Portanto, a sede está vacante. O problema do sede-vacantismo não é declarar que a sede está vacante. O problema do sede-vacantismo são outros. E nós sempre explicamos isso. Porque nesses últimos 3 anos que nós definimos a nossa postura como sede-vacantista, nós também pudemos, no mundo inteiro, conhecer todos esses ambientes de sede-vacantismo e nós percebemos que, de fato, há muitos problemas no sede-vacantismo. E há muitos problemas de ordem subjetiva. Então, pessoas difíceis, pessoas orgulhosas, pessoas mentirosas, pessoas ruins. Isso nós encontramos em todos os ambientes, infelizmente. Talvez no sede-vacantismo eles estejam em maior quantidade. Porque justamente quando alguém tem uma verdade, com certeza vai ter mais probabilidade de ter o orgulho ali no meio. E o diabo também vai trabalhar ali no meio para fazer confusão. Agora, pior do que esses problemas subjetivos que nós encontramos em qualquer lugar, são aqueles que se dizem doutores sem ser constituídos pela igreja como doutores. Muitas vezes leigos ou padres que se apresentam como pessoas que acham que sabem tudo. E são eles que estão declarando quem que é válido, quem que não é válido, o que é, o que não é, como que é isso, como que é aquilo, sem seguir necessariamente o critério objetivo da igreja. E se você prova, olha, o critério da igreja é esse, é assim, assim, tudo bem. Então você tem uma fonte de onde se basear. Agora, se você chega e diz, ó, eu pela minha autoridade estou declarando que tal pessoa é inválida, sem argumento. Então aqui começa o problema. Porque essas pessoas começam a agir de maneira totalmente apaixonada em torno das seitas que eles vão formando. E essas pessoas acreditam que eles são infalíveis. Quer dizer que nós não temos um papa, tudo bem, mas agora são eles, leigos ou padres, ou mesmo bispos escolhidos assim por sabe lá quem, que são infalíveis. E o pior é o seguinte, eles nos criticam por nós defendermos que a conclusão sede-vacantista nos leva obrigatoriamente à conclusão de que a igreja tem que eleger um papa. Porque a igreja não pode ficar sem papa. Então eles nos criticam dizendo que a igreja não pode eleger um papa porque ninguém tem jurisdição para isso. E isso a própria doutrina da igreja diz que a igreja pode eleger um papa em qualquer situação. O que é óbvio, porque Deus nos pede para ter um papa sempre. Então, não é porque hoje nos faltam verdadeiros cardeais que nós não podemos eleger um papa. Nós podemos, desde que haja um consenso mínimo entre aqueles bispos que representam a igreja no mundo inteiro. Mas muitos deles argumentam que nem esses bispos têm jurisdição para eleger um papa. Só que isso não faz sentido, porque como que esses bispos têm jurisdição para sagrarem outros bispos que eles mesmos escolhem e não têm jurisdição para eleger um papa? Quer dizer, é absurdo. Então quer dizer que eles estão obstinados no sectarismo
E essas pessoas não são verdadeiros católicos, apesar de terem a conclusão correta sobre o fato de que Francisco não é Papa. Então não basta ser sede vacantista. É preciso que nós sejamos católicos integralmente. Ou seja, não somente vamos aderir à doutrina católica, vamos constatar que Francisco não é Papa, mas vamos também trabalhar para que a igreja tenha um verdadeiro Papa. Porque isso é ser católico. Porque na medida em que nós temos um verdadeiro Papa, aí sim nós temos alguém que vai definir o que é válido e o que não é válido, o que é católico e o que não é católico, o que é correto e o que não é correto, e ele mesmo é que vai escolher os bispos que devem estar servindo a Igreja de Deus para dar os sacramentos ao povo de Deus. Então, nesse sentido, nós devemos concluir que hoje a nossa batalha como católicos consiste, em primeiro lugar, em denunciar todos esses erros, não somente os erros de Francisco, mas também as heresias daqueles que se dizem tradicionalistas e que querem conservar valores de uma igreja antiga, sem romperem com o sistema falso da nova igreja, do Vaticano II, e desses falsos papas que tomaram conta da estrutura da igreja após o Vaticano II. Então isso é impossível, isso não vai levar a lugar nenhum. E nós também não podemos simplesmente ter a conclusão sede vacantista, que é uma conclusão óbvia e católica, mas nós devemos também trabalhar para que a igreja chegue até o fim, para que nós tenhamos um verdadeiro Papa. Porque mesmo que nós não tenhamos isso hoje, devido à situação grave que o mundo se encontra, nós temos esperança que Deus não permitirá que a sua igreja seja derrotada por essas potências do inferno que estão a todo custo tentando fazer com que o catolicismo desapareça da face da terra. Então, confiemos em Deus e dediquemos a nossa oração para que nesse ano de 2024 nós possamos cada vez mais abrir o caminho para um verdadeiro Papa católico. E que todas essas pessoas do Centro Dom Bosco e essas pessoas que estão hoje aderindo à heresia do gallicanismo possam se converter ao verdadeiro Deus e à verdadeira Igreja Católica. Que Deus assim seja bendito para sempre. Amém.